Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? É claro, vocês sabem que eu sempre espero que sim, também tenham certeza, esta é a vontade de todos nós ateus. Isto porque nós ateus somos as pessoas que realmente esperam pelo progresso da humanidade, o que é contrário a todo o sistema religioso, que se mantém, vive, sobrevive a partir exatamente da ignorância, manter as pessoas incautas, ignorantes, estúpidas. Até porque o sistema religioso é uma grande armadilha. Grande armadilha essa que sobrevive, pasmem, exatamente da pobreza. Eles sobrevivem da pobreza porque sabem que na pobreza, no desespero, as pessoas não conseguem raciocinar. Não tem o raciocínio perfeito. E aí, onde entra o sistema religioso, os líderes religiosos, as divindades criadas por eles, e consegue controlar as pessoas e manipulá-las por toda uma vida e assim levar de gerações em gerações as pessoas escravas, presos, atrelados a todo esse sistema de crenças ridículas, imbecis e escravizadoras. Ganhamos o que com isso? Nada, né? Nós somos heróis incautos, viemos aqui, damos a cara para bater, para ser ameaçados, xingados, perseguidos. Tudo isso a troco de nada, porque a única coisa que ganhamos com isso, na realidade, é o ódio dessas próprias pessoas, as quais nós estamos aqui exatamente tentando libertá-las de toda essa escravidão que lhe foi imposta desde criança. Quando mergulhada numa banheira fria de templo ou igreja, a pessoa queima os neurônios na cabeça, só sobra 2 neurônios em forma binária rodando, e aí sobra espaço para todo tipo de estupidez impregnada do sistema religioso. Fazemos essa luta aqui, estamos nessa batalha, é exatamente em prol da humanidade. Isto porque temos certeza absoluta de que não existe divindade alguma, não existe anjo algum. Nós fomos na história, estudamos, só fomos buscar lá atrás, sabe? O religioso, infelizmente, ele não consegue estudar, ele não conhece nem a própria Bíblia dele, como vai conhecer como que foi forjada a religião que entregaram para ele quando ele era criança. Mergulhado numa banheira fria de templo ou igreja, agora por mais que ele estude, ache que sabe de tudo, se forma doutor, médico, desembargador, presidente da República, tanto faz. Se ele não conhece como o sistema religioso foi feito, ele vai passar uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa farsa, e o pior, vai passar essa herança maldita de gerações em gerações, condenando seus próprios parentes a também serem servo, e servo é nada mais do que escravo. Pois é, minha gente, saibam vocês que anjo algum, Deus algum, vem socorrer a humanidade na hora do desespero. Na hora do desespero são homens que ajudam homens, e é por isso que estamos aqui, em prol de um mundo melhor e uma humanidade mais justa, para libertar as pessoas dos grilhões do sistema religioso, todo o sistema religioso, que só tem colocado a humanidade em dissensão. Povos contra povos, nações contra nações, vizinhos contra vizinhos, família contra família, amigos contra amigos. A religião sempre foi a volta à primitividade, a religião sempre foi o atraso da humanidade. A religião é o pomo da discórdia, todo tipo de guerra que existe na face da terra. E se você assina embaixo de qualquer tipo de divindade, você acha que a sua é única, você não conhece nada, minha gente. Então, todo tipo de guerra que acontece na humanidade, pode ter certeza, são causas religiosas. Até porque todo o sistema religioso, ele está atrelado a todo o sistema político, seja ele imperador, seja ele príncipe, seja ele faraó, seja ele governador, seja ele presidente da república, ele sempre tem ao lado dele e sempre estão se elegendo a partir do sistema religioso, porque é um sistema que domina a grande massa, a base da pirâmide, que é quem elege essa gente, quem coloca eles no topo da pirâmide, tornando eles as próprias divindades. E foi assim que foi criada as divindades. Os próprios reis, imperadores, príncipes, faraós se tornavam as próprias divindades, mas para isso tem uma grande charada aí. A charada é, criamos um Deus e colocamos um sacerdote, apenas um sacerdote ao meu lado direito, porque o lado esquerdo não tem ninguém ao lado esquerdo, porque o lado esquerdo é sempre a ralé, a base da pirâmide, que vai com as mãos de obra trabalhar para sustentar em salvas de prata, o luxo desses caras que estão no topo da pirâmide, que são as próprias divindades, não é? Tem sido assim. O que vocês precisam entender, né, é que o cristianismo, o judaísmo, o islã e todas as religiões, né, elas foram criadas exatamente para os imperadores, reis, príncipes, faraós comandar a base da pirâmide, apenas com um sacerdote ao lado dele. É por isso que o monoteísmo foi bem empregado e foi o que o Império Romano fez. Né? O Império Romano tinha seu próprio panteão romano. Por que aboliu o panteão romano? Vem aí por conta da guerra judaica, que os judeus estavam se revoltando por conta dos impostos, o Império Romano que havia invadido centenas de terras, que cada povo tinha suas próprias divindades, até mais que uma divindade em um só local. E aí, né, ficava dividido, mas fica muito mais fácil se você coloca só um sacerdote ao lado ali do imperador, do rei, do príncipe, do faraó, do presidente, porque aí fica mais fácil comandar lá à esquerda, a base da pirâmide, né, que é jogada na terra. Quem trabalha com a terra, né, para onde foi jogado Satanás? Na terra. Olha, o pobre é o próprio diabo na mente dos ricos, dessa gente aí que vive no topo da pirâmide a partir do seu suor, minha gente. E é dessa forma, é tanto que o líder religioso, preste atenção, ele está sempre no topo lá, no púlpito,
Seja ele padre, pastor, tanto faz. E você onde é que está? Você está sentado lá embaixo, olhando para ele de baixo para cima, como se ele fosse o mais próximo dessa divindade que ele criou. Agora eu me pergunto, que porra de pai é esse que cria 10, 12 filhos, seja lá quantos for, escolhe um para matar os outros? Era o povo hebreu, né? Essa divindade criada no meio do deserto, né? Por um povo nômade, sem terra, que comia poeira no meio do deserto, vivia em tenda, pairando no meio do deserto. E aí, com a puta de uma inveja dos outros povos, médios, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, plagiaram as divindades dos outros, fizeram a divindade deles, criaram a divindade deles, e agora, sobre a bandeira dessa divindade, eles, com o pretexto de ser a divindade que está comandando, é claro, homens criam Deus, não Deus criou homem, é tudo comportamento humano. Então, para justificar maldades que eles próprios faziam, eles julgavam que era o próprio Deus que estava mandando fazer. E aí invadir outras terras para matar, roubar, pilhar, destruir, levar como escravos sexuais apenas as criancinhas para serem estupradas, só as virgens, como escravas. E o cristianismo fez a mesma coisa, e o Islã. As três piores religiões, na minha opinião, da face da terra, que vem dessa mesma divindade que era por esse cara, que nunca existiu, o tal do Abraão, né? Povo primitivo do meio do deserto. Criaram uma divindade para eles apenas para ter pretexto de guerra, um povo guerreiro. É tanto que a divindade deles, um Deus que criou tudo e todos, agora escolheu um povo eleito. Que porra de pai é esse, né? Pois é, minha gente. E você, religioso, você é a prova viva do mal que faz a religião. Você não suporta ser contrariado. Quando contrariado, você entra em defesa dessa divindade, né? E aí, aquele que você chama de semelhante irmão, já não é mais, porque não faz parte da sua bolha. Agora você manda para o inferno, quer que você pegue um câncer, quer que você morra, Deus vai te castigar, você vai pagar, você vai para o inferno, não é? Vou te pegar na rua e mando os capangas do sistema religioso ameaçar, fazer todo tipo de atrocidade já fizeram comigo, ameaça de morte, escambau, porque só sai da mente do religioso esse tipo de coisa. É por isso que eu digo, só tem causado destruição na humanidade o sistema religioso, tá? Então, saiba que todos lhe enganaram, tá, religioso? Seus pais, avós, bisavós, amigos, professores, políticos, médicos, juízes e líderes religiosos, seja ele de qual for a religião, pastor, padre, papa, bispo, espírita, judeu, budista, hindu, tanto faz. Todos eles mentiram. Por quê? Porque não existe divindade alguma. Homens criam Deus, não Deus criam homens. E saiba você que você não é o sonho dessa divindade, mas a divindade, todas as divindades, sempre foi o sonho do homem esperto, né? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, o canal que é 100% ateísta. Quero mandar meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores inscritos que acompanham a este trabalho. Quero pedir a você, que dê like no vídeo, que compartilhe o vídeo, que faça um comentário inteligente. E você que não é inscrito, se inscreva se gostou do trabalho, né? Ajude o trabalho também e ajude esse trabalho a crescer cada vez mais, porque tem liberdade. Os canais ateístas estão crescendo, está deixando o sistema religioso puto da vida. Por quê? Porque nós combatemos o sistema religioso. Não é nada pessoal contra seres humanos. É muito pelo contrário, é para libertar essas pessoas dessa terrível escravidão que tem sido pregada há milênios e tem escravizado a humanidade. Mas só que os tempos mudaram e os deuses, quando o conhecimento chega, morrem. Então o conhecimento chegou, tá aí para todo mundo agora. Antigamente você não podia, mas agora você pode se libertar de tudo isso. E assim foram forjados desde os primórdios da humanidade, ali onde impera a ignorância, tem sempre o esperto. E o esperto é o cara que cria uma divindade, vê o povo ansiando por conhecimento e traz uma divindade que ele próprio criou, se apresenta em nome dessa divindade que ele criara, né? E aí, né, chega como Messias, office boy ou, né, o mensageiro dessa divindade. E aí leva com ele um rebanho de ignorantes, que infelizmente são vocês religiosos, e que repassam isso, né, para seus próprios familiares, tornando eles também servo escravo de divindade alguma, de homens espertos que criaram divindade. Tem sido assim. Foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses. Nenhuma divindade jamais se apresentou para toda a humanidade e jamais se apresentará. E vocês sabem por quê, né? Porque essas divindades são imagens dos próprios homens que as criaram, tá? Então, gente, não vou me alongar aqui nos comentários hoje não, porque eu quero ir direto ao vídeo para ver se dá tempo aqui, tá? Vou mostrar aqui, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a ressurreição, né? A ressurreição aí, já morreu vários Lázaros, tá morrendo vários pastores evangélicos, muitos pastores evangélicos, muitos crentes morrendo, sabe? E o que está na Bíblia não se cumpre. Mas eles são teimosos, hipócritas, né? Foi liberado aqui para vacina até 40 anos de idade. Eu entrei no site, já estava esgotado. Eu fui lá, pessoalmente lá, para ver se eu conseguia, né, me vacinar. Chegando lá, também não tem, tá tudo esgotado. Foram 13 mil doses que chegaram. Eu fui num prazo assim de 3 horas de diferença. Quando cheguei lá já não tinha mais. Agora tudo isso, tudo crente. Tudo crente. Eu digo, olha, eu quero me vacinar, porque não, você tem que aguardar. Digo, beleza. Agora vocês religiosos, estão tudo religiosos, não são tudo religiosos? Ah, graças a Deus me vacinei, graças a Deus me vacinei, não é? O homem estudou pra caralho
passou dia e noite para criar a vacina, e graças a Deus você se vacinou. Você é hipócrita, você não recorre à porra da sua Bíblia, porque a cura está dentro da sua Bíblia. A promessa está dentro da Bíblia, mas vocês são muito cara de pau. Eu digo, porra, vocês todos são religiosos aí, né? Agora, não, mas essa doença é castigo de Deus. É castigo. Porra, se é castigo de Deus, então a vacina tem que ser para o ateu, porra. Porque esse castigo deve ser para os ateus. Como é? Deus vai castigar vocês por culpa nossa de nós não crermos nele? Ele tem que condenar a gente. Então, se ele está condenando a gente, nós que somos ateus, que estamos combatendo essa farsa, essa mentira, então a vacina tem que ser prioritária para os ateus. Né? E vocês que têm o reino dos céus nem tem que se preocupar com isso. Até porque é castigo para fuder com os ateus e é para uma libertação para vocês irem para o reino dos céus. Eu não sei qual é o medo de vocês, mas são vocês os primeiros a recorrer à ciência. E depois, muito cara de pau, vem dizer que é Deus, né? Que está castigando o ser humano, né? Que agora você se vacinou, graças a Deus. Fudeu com os crentes, fudeu com o pastor, mesmo de Lázaro aí. Mas o que está na Bíblia vocês não cumprem. E é o que eu vou mostrar hoje aqui. Mas vocês não sabem a sujeira que é esse sistema religioso. É tanta podridão, e nós estamos expondo essa podridão todinha aqui para a humanidade. Agora, nós, os ateus, estamos aqui, antigamente, né, seríamos mortos, né, porque a igreja, 720 anos de Inquisição, matava, não deixava ninguém nem abrir a boca, sabe? E até hoje a vontade deles é essa, porque principalmente os fundamentalistas religiosos evangélicos, a vontade deles é desganar, já foi ameaçado de morte, atirar emprego, ataca a família, tenta degredir sua imagem, todo tipo de ceboseira só vem dessa gente religiosa, tá? Então, para me adiantar aqui, tá, pessoal? O objetivo deste canal aqui não é ofender ninguém, não. Não entenda errado, não. O objetivo deste canal é libertar pessoas dessa terrível escravidão, de todo tipo de escravidão, doutrinação religiosa, sócio e político. Até porque nós não temos lado político nenhum. Não entenda, nós ateus, como tem lado, nós não temos lado algum. A mulher chegou a dizer para mim, é porque é a teologia dele, é a teologia, ateísmo é teologia. Vocês são muito ignorantes. É a mesma coisa dizer que o ateu é satanista. Porra, a porra do satanás está dentro da Bíblia, cara. É uma criação inventada, que nem existe, porra. Nem o Deus bíblico existe. O próprio Satanás foi inventado lá no zoroastrismo, trouxeram para dentro do cristianismo. Isso porque o Império Romano dominou ali, e grande parte das doutrinas do cristianismo vem ali do mitraísmo, vem do zoroastrismo e de várias outras religiões que eles juntaram numa coxa de retalho e formaram essa farsa chamada Jesus Cristo, que você engole até hoje. Sabe? Mas eles não suportam quando a gente diz que a porra do Jesus Cristo dele nunca existiu. Como de fato nunca existiu, gente. É só você estudar que você vai perceber que você foi enganado uma vida inteira. E o pior de tudo, né? Você quer repassar essa enganação, não aceita de jeito nenhum. Aí, quando tem alguma dúvida, não pode contestar dentro da igreja. Por quê? Porque vai ser reprimida pelo próprio líder religioso que não quer, né? Muitos desses líderes religiosos, os grandão sabem, porque tem uns pequenos de bairro, pequeno que não sabem nem ler a Bíblia direito, não sabem nem entender a Bíblia, sabe? Mas os grandão sabem de toda a verdade, né? Aliás, a verdade que é mentira, né? A mentira que eles inventaram. Eles sabem que é tudo mentira, porque se estudou, eles sabem, né? Mas eles vivem disso, gente. Vivem da sua escravidão, do seu suor. É isso que vocês não conseguem entender, sabe? Então o objetivo desse canal é esse. Nós não temos lado político nenhum. Errou, mete o pau. Tanto faz esquerda, direita, centro. Tá errado, mete o pau. Fez certo, aplaude. É simples assim, cara. Não tem que ter lado nenhum. Nós respeitamos aqui a Constituição, as leis, os direitos coletivos e individuais. E claro, respeitamos muito mais a vida, né? Coisa que o religioso não respeita. Faz todo tipo de desgraça e depois, quando vai para um presídio, aí vai logo, põe uma Bíblia embaixo né, das axilas e aí sai, né, de lá como, né, santinho, sabe? Mas quem se fudeu, né, foi quem morreu. Essa é a verdade. Eu sou ateu e, como tal, não acredito. Acredito na liberdade de todos. Não acredito em pecado e nenhum tipo de... Porque isso é tudo criação religiosa. O que existe é crime. Pecado foi inventado apenas para você pagar pelo perdão. Então, gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre exatamente essa questão aí da ressurreição. Temos aí vários pastores aí, o chapeleiro maluco, o irmão dele morreu, né? De Covid. E ele disse, cara, na cara de pau, que ia tomar a vacina, mas não acreditava na vacina. Mas vai tomar, né, cara? É um tapa na cara de vocês religiosos. Como é que pode? Eu tava explicando pra mulher lá, eu disse, olha, como que pode vocês? O Rouba e Suado tava vendendo água, dizendo que curava Covid, foi parar entubado. Foi parar no CTI entubado, sabe? E como é que pode vocês ainda acreditarem? Ah, mas ele escapou. Tá vendo aí?
Ele escapou. Aí por que ele escapou? Foi para a ciência. Esse povo é muito retardado. Eu não sei o que foi que comeram o cérebro de vocês não, gente. Puta que pariu. Olha quanta sujeira tem embaixo do tapete desse sistema religioso. Mais uma sujeira aqui, ó. De tantas, e muitas vai aparecer. Olha, daqui para frente, cada vez mais. Porque depois do conhecimento, acabou as divindades. E o seu Jesus Cristozinho, é o último. Pode ter certeza disso. Não vai existir mais nenhum outro. Não vão criar mais nenhum outro, tá? E não é porque ele é único, não. É porque ele é o último a ser inventado, né? Outras 2 igrejas pegaram fogo em território do Canadá, desde a descoberta de 1000 covas não identificadas, perto de antigo internato administrado pela Igreja Católica. Vocês não sabem a quantidade de podridão que tem, cara, nesse sistema religioso, sabe? Papa pedófilo, papa que fazia bordel dentro do Vaticano, por isso que inventaram o celibato. É tanta putaria, invasões, mortes, tanto o cristianismo, como o islã, como o judaísmo. Sempre foram povos de guerra, de invadir outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir. Estuprava as pessoas. Quando ele vencia a outra cidade, eles estupravam os homens antes de matar. E levavam as crianças, só as virgens, as fêmeas, as virgens, para serem estupradas pelo povo de Deus. Esse mesmo povo que trouxe essa divindade de navio aqui para o Brasil e fez a mesma desgraça com o povo indígena aqui. Olha aqui, ó. Isso aconteceu pelo mundo todo. Onde pisa o pé essas religiões, só vem desgraça. Os incêndios ocorreram dias depois da descoberta de mais de 750 túmulos não identificados, onde havia um antigo internato da Igreja Católica. Sabe? Internato da Igreja Católica. A identificação dos restos de 215 crianças em outra escola comoveu e revoltou o país, ilustrando o calvário sofrido durante décadas pelas crianças indígenas nas escolas dirigidas pela Igreja Católica. Isso no Canadá, isso imagina aqui no Brasil as desgraças que fizeram. E muito antes, desde que foi forjado esse sistema religioso, minha gente. As graves descobertas reavivaram o trauma sofrido por 1.500 crianças ameríndias, mestiças, né, e inuites, que foram afastadas de suas famílias, suas línguas e sua cultura, né, e recrutadas à força em 139 internatos de todo o país até a década de 90, sabe? Muitas delas foram submetidas a maus tratos, outros a abusos sexuais e mais de 4.000 morreram, segundo uma comissão de investigação que concluiu que o Canadá tinha cometido um genocídio cultural. Onde a religião pisa, o que acontece? Genocídio. É o caso aqui do Brasil, né? Por conta de crenças, Deus acima de todos, temos aí um genocídio, meio mundo de gente morta. Agora essas pessoas que estão mortas são religiosos. Pode ter certeza ali, se morreu 1 ou 2 ateus foi muito. A maioria pastor, evangélico, que não acreditavam, né? Que acreditavam na Bíblia dele. Mas agora quando cai a ficha, aí eles recorrem à ciência. Bom, vamos falar sobre a ressurreição e o que diz a Bíblia. Vamos ver se esses pastores vão recorrer à Bíblia para trazer de volta os líderes deles que morreram, que faleceram, né? Tipo o irmão do Valdomiro. Quer dizer que Valdomiro não cumpre a Bíblia, né? Pega lá o capítulo lá de Mateus, sabe? E vai lá e ressuscita o próprio irmão dele. Porque ele não tem esse poder, já que dentro da igreja tudo acontece. Só que dentro da igreja, não é? Ali acontece de tudo, pode ter certeza. Até, né? Até ministra evangélica ter caso, né, com um político evangélico da bancada evangélica. Tudo isso acontece aqui no Brasil, né? Inclusive, né, uma ministra que vê Jesus em cima de goiabeira, né? Substantivo feminino, ato, efeito, né, de resumir ou, ressurgir ou ressuscitar, né? Retorno, né, da morte à vida. Ou seja, a ressurreição na Bíblia, vamos ver agora. É difícil achar, é muito difícil achar qualquer grão na Bíblia que não seja milagroso. Você acha isso no evangélico, né? Há milagre em tudo ali, você vê milagre em tudo, mas só dentro da Bíblia. Vejam, por exemplo, dos 661 versículos que se encontram no Evangelho segundo Marcos, 209 versículos desses, pelo menos, tratam de milagres. Olha só, 209, isso só no Evangelho de Marcos, né? 209, só trata de milagre. Os milagres da Bíblia são motivo de embaraço, para os crentes, né? Fica complicado eles tentarem explicar, né? Isso porque a Bíblia está repleta de relatos de milagres, né? Que os religiosos não conseguem cumprir. Que decepção!
O crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos, sentido comum, intolerância, milhares de contradições. É um manual de perversidades, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia. Muita mentira, muita barbaridade. De um Deus misântropo que teria criado tudo e todos, depois ele se arrepende de ter criado sua própria imagem. E aí o crente acredita nas fantasias daquele livro, né? Muito ridículo. E acredita em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra, jaula, leão, sario, zumbis que anda sobre a terra, homem que anda sobre a água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra de jorrado, cego que vê, surdo que ouve, coxo que anda, mudo que fala, e a virgem Mero que casada deu à luz seu próprio igual, filhote de pombo, que é filho dele próprio e filho da sua própria filha, na loucura que é a Bíblia, né? Então vamos lá, pessoal. Aí disse Jesus, né? Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Olha só. Jesus que nunca existiu nas páginas da história. Só existe dentro das páginas da Bíblia e na mente do religioso, mas ele bate o martelo e diz que existe de todo jeito, né? E aí eu discutindo com a mulher lá, né? Eu digo, poxa, vocês religiosos são fogo, né? Acreditam tanto na Bíblia, mas a senhora recorre para onde quando adoece? Para o hospital ou para a igreja? Aí eu recorro a Jesus. Eu digo, então pronto, se a senhora recorre a Jesus, vai ter que recorrer aos textos. E aí eu apresentei vários textos para ela, como exatamente esse daqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Qual é o medo de vocês, religiosos? Aquele que crê em mim, né, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ainda aí, João capítulo 11, versículo 25 e 26. Ainda é sarcástica a Bíblia, né? Ainda tira um sarro da cara de vocês, religiosos. Aí diz assim, crês tu? Ou seja, tu acredita? Sabe aquele macete do líder religioso que ele te promete a cura? Você tem que ter fé para ser curado. Mas se você não for curado, e jamais será curado, pela fé jamais será curado, você pode ter certeza disso. Aí você recorre ao pastor e diz, mas pastor, eu tive tanta fé, eu paguei o dízimo, eu dei a oferta, eu fiz promessa, eu me ajoelhei, sabe? Eu fiz jejum e continuo, né, doente. E agora? Né? Aí ele diz, faltou fé. Ele põe a culpa em tu, otário. Agora, vê quando eles adoecem, recorre à ciência. São tão cara de pau, o Valdomiro, o chapeleiro maluco, é tão cara de pau, que ele chega a dizer, né, o irmão dele faleceu, né, de Covid, e ele chega a dizer, né, não, vou tomar a vacina, mas não acredito nela. Então não toma, porra. Não tome, se você não acredita, seja homem. Tenha coragem, não tome. É um direito que você tem de não tomar. Agora eu te aconselho a tomar, senão você vai pro buraco também. Porque a tua divindade, esse livro podre aqui, é uma puta de uma mentira. Tá? João capítulo 11, versículo 25 e 26. Né? Aquele que está vivo e crê nele nunca morrerá. Então qual é o medo de vocês? Né? E o que morreu vai ressuscitar. Continuando, pessoal. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Diz o seguinte, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, porque o crente diz que, né, aquele que morre em Jesus não morreu, ele dorme, né? E vai acordar um dia. Ah, vai sonhando, cara. Vai sonhando que tu vai acordar. Vai muito. Né? Também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer junto com ele, junto com o tal do Jesus. Sabe? Esse Jesus que nunca vai voltar porque não foi para lugar algum. Você tem que entender que isso aqui é tudo mentira, tudo farsa. E saia desse mundo de ilusão, gente. Senão você vai se ferrar. Olha, veja que grande mentira, porque a própria Bíblia desmente a própria Bíblia. Jó capítulo 7, versículo 5 ao 10. Preste atenção. A minha carne se tem vestido de vermes e torrões de pó. Cadáver, né? A minha pele está cretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão, né? E acabam-se sem esperança. Ou seja, está morto. Não tem nem contagem de dia para ele, né? Como é veloz, para ele não está passando nada, porque está morto. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os meus olhos não tornarão a ver o bem quando morto. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Ou seja, o cadáver, ele está vendo o cadáver,
Mas não é mais a pessoa, porque a pessoa em si, a consciência acabou, morreu. Então aquilo é só o cadáver. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura, assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Então a própria Bíblia diz: nunca mais tornará a sua casa, né, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Ou seja, aquele que não o conheceu, que veio depois dele, nunca o conhecerá, porque ele jamais voltará da sepultura. Então a própria Bíblia desmente a própria Bíblia. Jesus só pregou a chegada do reino de Deus, não só pregou a chegada do reino de Deus, como também o demonstrou através dos ministérios de cura. Ministério de cura. Então Jesus curou. Imaginário, claro, nunca existiu. Então a obrigação dos líderes religiosos seria curar as pessoas. Expulsou os demônios e outros milagres. Isto fazia parte do seu ministério. Mateus capítulo 4, versículo 23. Agora, Pai, perdoa esse Jesus, ele não sabe o que faz, né? E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo, né, entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Só que o problema é que em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, diz o seguinte. Primeiro ele diz aqui, ó, preste atenção, ó. Por isso que o pai dele tem que perdoar ele, né? O pai dele tem que perdoar ele, ó. Jesus não sabe o que faz. Aí diz o seguinte, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vamos lá. Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Então o que é que Jesus estava fazendo nas sinagogas pregando? Se o pai dele não estava lá, né? Mesma coisa quando ele chega lá quebrando tudo, não fazer comércio da casa do meu pai, mas a própria Bíblia diz aqui que o pai dele não habita ali, né? E inclusive tem textos lá do próprio Paulo que quando perguntam a ele qual a igreja verdadeira, qual o templo verdadeiro, ele aponta para uma pedra. E ali ele diz, né? Este é o templo verdadeiro, né? Aí ele vai e cita, né? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida, a respiração e todas as coisas, né? Jesus deu aos seus 12 discípulos a autoridade. Aí é que está. A autoridade deu aos discípulos toda a autoridade para fazer tudo aquilo que ele estava fazendo, as curas, milagres. Ele deu autoridade para os líderes religiosos fazerem. E por que não fazem hoje? A pergunta que fica é essa. Para realizar estas operações. Olha, Jesus deu aos 12 discípulos, né, autoridade para realizar estas operações como sinal de demonstração de que o reino estava próximo. Mateus capítulo 10, versículo 7. E fez o mesmo para com os 70 discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 8 e 9. Veja só, Mateus 10, versículo 7 e 8. Indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então naquela época já era chegado. Por que o crente repete que Jesus está voltando? Ele não vai voltar, primeiro, que ele não foi para lugar algum. Ele é uma criação do Império Romano que nunca existiu, tá? Agora, se ele tivesse existido, ele estava pregando lá na época, para aquela época que já era o reino chegado o reino ali. Olha ali, ó. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Então ele já estava falando naquela época para aquele povo ali, né? O escritor disso aqui, que esse cara nunca existiu, né? Que era a época já do reino deles. Curai os enfermos, aí ele continua, ó. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graças dai. Ou seja, tudo contrário os que os líderes religiosos fazem, né? Nem cura, nem limpa leproso, nem ressuscita ninguém, né? Por que não faz isso? Porque é uma grande fraude, uma grande mentira, uma grande farsa o livro Bíblia. Só você que tem que entender isso, né? E ainda diz aqui, de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, aqui é tudo o contrário. Eles nem curam e ainda cobram. Foda. Lucas 10, 8 e 9, né? E a qualquer cidade em que entrardes e vos receberes, com meio que vos oferecer, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado o reino de Deus. Viu aí?
A crença em Deus inclui a crença nos seus poderes sobrenaturais. Então, quem acredita nessa fantasia tem que acreditar nos poderes dele. Não ficar jogando, é vontade de Deus. Então, qual é a vontade desse Deus? Ferrar com todo mundo, como a mulher disse lá? Não, é castigo de Deus. Mas por que está morrendo líder religioso? Eu indaguei. É porque é vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ele manda um castigo, que seria para quê? Para os ateus, né? Que criticam, que metem o pau nesse Deus imaginário. Nesse vagabundo, esse bosta, né? Esse espírito ponto de merda, esse Jesus bochecha, né? Então, para que, né, prejudicar o povo dele, o povo religioso? Por quê? Porque sempre prejudicou o próprio povo dele, né? Porque são criações deles mesmo, né? João capítulo 14, versículo 12 ao 14. Então, preste atenção. A crença em Deus inclui a crença em seus poderes sobrenaturais. Então você tem que acreditar nos poderes sobrenaturais dessa divindade. Então, se os líderes religiosos, como foi visto lá na frente, você viu que eu mostrei que o próprio Jesus ordenou que eles tenham o poder de fazer isso e mandou eles irem fazer cura, né? Enfermo, todo tipo inclusive ressuscitar mortos. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores das que eu faço. Por quê? Porque eu estou indo para o Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, para que o Pai seja glorificado do Filho, eu vos farei. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu vos farei. João capítulo 14, versículo 12 ao 14. Ele continua dizendo em Mateus, versículo 27, capítulo 27, versículo 52 e 53. E abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Isto quando ele morreu. Os zumbis andaram sobre a terra. Quer dizer, ele é o mestre zumbi, né? O defunto que ressuscitou, o mestre zumbi. Quando ele faleceu, os zumbis, né, dele ressuscitaram também junto com ele. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Imagina aí, né? Um monte de zumbi andando na cidade, né? Isso só dentro da Bíblia, porque ninguém deixou nada escrito sobre isso. Essa fantasia toda. Atos capítulo 20, versículo 9 e 10. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente. São os poderes de Deus, né? Adormeceu profundamente, né? Durante um longo discurso de Paulo. Sabe aqueles discursos chatos de religioso? Pronto, o cara pegou no sono, né? Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto, né? Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, perdão, e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Eu me pergunto se foi uma viatura do SAMU atestar se o cara tinha morrido mesmo, né? Atos capítulo 9, versículo 40, 41. Mas Pedro dizendo, sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, né, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Ou seja, os líderes religiosos deveriam fazer tudo isso aqui. Por quê? Porque foi dado a eles, né, esse poder, já que eles se colocam como... E eles praticam esses poderes imaginados dentro das igrejas. Só que não funciona, né? E aí eles vêm com as falácias, as desculpas. Mateus capítulo 28, versículo 1 e 8. Vamos aos poderes desse Deus, né? E saindo eles presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Então Jesus ressuscitou. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levanta-se. Mais outro, Lucas capítulo 8, versículo 49 e 55. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe desse de comer. Na realidade, a menina estava morrendo de fome. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15. E vendo-a o Senhor, né, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Né? E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, né? E os que levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que era defunto assentou-se e começou a falar.
né? E entregou então ele à sua mãe. 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Depois morreu Eliseu, né? E o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano, né? No começo do ano invadiram. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, né? E caindo nela o homem, né? E tocou nos ossos de Eliseu, né? Tocou nos ossos de Eliseu, né? E o homem reviveu na mesma hora, e se levantou sobre os seus pés. Que coisa, né? É poder demais. 1 Reis, capítulo 17, versículo 20 e 22. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou, né, ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogai que a alma deste menino torne a entrar nele de novo, né? E o Senhor o ouviu, a voz de Elias, né? E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então é muito poder, né? João capítulo 11, versículo 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora e anda. Né? E Lázaro saiu. Né? Só que os Lázaros de hoje, né? Cantores gospel por aí, ninguém consegue ressuscitar, né? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Atos capítulo 7, versículo 5, 5. Esse é o Deus Todo-Poderoso que está sentado, Jesus está sentado aonde? À direita de Deus Todo-Poderoso, porque é o sacerdote que está ao lado do líder político, né? Tiago capítulo 5, versículo 13 e 14, né? Está alguém entre vós aflito, ore, está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, inclusive não é nem para você ir lá, basta chamar, eles que venham, né? E ore, porque diz que Deus, a cura só acontece dentro das igrejas, né? Por isso que os líderes religiosos não saem de dentro da igreja e vai nos hospitais de câncer, câncer infantil, hospital de trauma, curar, levantar as pessoas, e nem no cemitério, né? E orem sobre ele, ungindo-o com azeite, um ritual, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido algum pecado, lhe serão perdoados. Há 35 milagres atribuídos ao tal do Jesus nos evangelhos. 35. Mas o maior desses milagres de todos, né, inegavelmente, é a ressurreição, base do cristianismo, né? Mas maior das obras apocalípticas e que ocasionou a conversão, né, do maior perseguidor imaginário que nunca existiu da Igreja Católica, o rabino fariseu Saulo, né, que transformado pela Igreja Católica em Paulo. Né? Os casos de ressurreição na Bíblia são 10. Nós temos no Antigo Testamento o filho da viúva, 1 Reis capítulo 17, 24, a mulher do sunamita, 2 Reis capítulo 4, versículo 32 ao 37, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 3, versículo 20 ao 21. No Novo Testamento temos o filho de uma viúva, em Lucas capítulo 7, versículo 11. A filha do Jairo, Lucas capítulo 8, versículo 41. O Lázaro, em João capítulo 11. E muitos outros, né, que haviam morrido depois da morte de Jesus, Mateus capítulo 27. Também temos o Jesus em Mateus 28, né, e também a Tábita em Atos 9. E o Tico, né, aquele que eu falei que caiu lá da janela, o jovem que dormiu no sermão do Paulo em Atos capítulo 20. O crente diz, nossa fé não é vã, temos a vida eterna e somos os mais felizes de todos os homens. Uma puta de uma mentira do caralho, sabe? Se a nossa esperança diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, veja só, o próprio Paulo, quando escreveu essa porcaria aqui, ele pôs em xeque a própria ressurreição de Jesus Cristo, porque foi uma invenção. A ressurreição, gente, o evangelho de Marcos e até o sepultamento dele. É o primeiro evangelho de Marcos, quando eles inventaram. Aí depois acrescentaram mais 8 versículos, ali onde acrescentaram a ressurreição, que era para tornar ele uma divindade. Eles tornaram Jesus divindade depois da morte de Jesus. Eles inventaram os versículos para torná-lo uma divindade. Não sei se vocês estão entendendo. É tanto que aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, 17, ele diz assim, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas à vida, somos os mais infelizes. E são.
Porque vocês vivem uma vida inteira acreditando numa fantasia, numa ilusão. Vocês são os mais infelizes e são escravos dessa ilusão. O próprio suposto apóstolo Paulo põe em xeque a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. Preste atenção. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam. E como Paulo sabia, de fato, que os mortos não ressuscitam, porque a própria Bíblia, Antigo Testamento, conta que os mortos não ressuscitam, sabe? E eles copiaram, criaram o livro Bíblia no Novo Testamento para que os judeus seguissem, né? Então, por isso que os judeus até hoje não acreditam no tal de Jesus ser a própria divindade. Nem tampouco até porque os judeus sabem que ele nunca existiu. Mas os muçulmanos acreditam em Jesus, dizem que ele existiu, mas que ele não era Deus, sim um profeta. Entenda a jogada todinha. Então o próprio Paulo aqui põe em xeque. Aí depois ele mesmo diz, né? Se ele estava escrevendo sobre o próprio Jesus, escrevendo sobre o próprio Jesus, ele não tinha certeza do que estava falando. 1 Coríntios capítulo 15, 16, 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Certo? Aí ele diz, ó, e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Ou seja, ele bem pôs em xeque. Depois ele vem com um versículo mais na frente para dizer que não, mas é verdade, Jesus ressuscitou. Ele próprio não tinha certeza disso. É claro, foi uma invenção deles, do povo que criou esse livro, entenda. Saiba por que Paulo não tinha certeza. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa nenhuma mais. Então, por que você espera galardão? Tu não vai receber nada, porque não existe céu, não existe inferno, não existe prêmio, não existe anjo, não existe demônio, Satanás, diabo, tudo palavras inventadas por eles para te impor o medo e te jogar na escravidão. Então, não terão eles tampouco recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. A sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz abaixo do sol. Entenda? É por isso que o Paulo sabia, né? A ressurreição de Jesus não era como outras que precederam e a sucederam. Todas as outras pessoas na Bíblia que foram ressuscitadas morreram de novo. Então para que serve essa porra? É aquilo que eu digo. Para que você diz que é curado por Jesus se depois ele vai te meter num caixão do mesmo jeito? Se ele é o cara, o todo-poderoso, a primeira coisa que ele tinha que fazer é eliminar com todo tipo de doença. Não ficar mandando doença e matando o próprio povo dele. Que porra doida é essa? Aí ele manda uma doença, é como eles faziam no Antigo Testamento, ele mandava uma praga sobre o próprio povo dele, e depois você tem que sacrificar o animal ou até a própria pessoa, como tem texto que ele manda enforcar o próprio povo dele, para retirar-se a praga sobre o próprio povo dele, que ele próprio mandou. Não é? Assim, o mesmo jeito é esse Jesus. O cara veio, curou leproso, curou cego, curou mudo, curou surdo, mas nunca deixou cura para porra nenhuma. Sabe? Era só para se mostrar. Claro, porque nunca existiu. Então, continuando, pessoal. Desde o início, é isso que querem crer, né? Até antes da ressurreição de Jesus, havia uma preocupação por parte dos líderes religiosos de dar credibilidade a esta farsa. A trama bíblica, para eliminar as possibilidades, você pega aqui em Mateus capítulo 27, versículo 62 ao 66. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso de que os seus discípulos vão à noite e furtem. Pô, como é que o cara coloca um negócio na Bíblia já prevendo que os caras podiam roubar o corpo? De onde eles tiraram isso? Né? Eles já colocaram isso para você não duvidar. Quando você disser assim, mas aquilo porque roubaram o corpo. Aí já tem um texto na Bíblia dizendo, não, a Bíblia já avisou. Os caras são malas, rapaz. Né? E para que à noite não furtem o corpo. E diga ao povo, ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E por aí vai. E disse Pilatos, mentira, o Pôncio Pilatos existiu. Não existe documento algum que comprove o julgamento que teve. E nem tampouco nada fala sobre esse tal de Jesus. E nenhum historiador da época. João capítulo 20, Jesus disse, Maria, então voltando-se para ele, Maria exclamou, em aramaico, aí ele tem que colocar rabi, né, mestre, porque não coloca só mestre, essa palavra rabi é para te impressionar, né? Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai,
Vai, pois, e fala aos irmãos, e diga-lhes que estou voltando para o meu pai, pai de vocês e pai deles, e Deus meu e Deus dele. Né? 3 dias antes, na cruz lá, ele tinha prometido para o cara que estava crucificado ao lado dele. Né? Lucas capítulo 23, versículo 44. Olha o que o Jesus, o safado, sem vergonha, o mentiroso, prometeu ao bandido que estava ao lado dele. Jesus lhe respondeu: eu te garanto, afirmo, hoje você estará comigo no paraíso. 3 dias depois ele fala para Maria: não me toque que eu ainda não subi para o céu. Então fudeu, né? Mentiroso do caralho, né? O roubo do corpo, né, em Mateus capítulo 28, versículo 11, sabe? É outra fraude que eles já colocaram aqui, outra trama da igreja, né? Mateus capítulo 28. E consagrado a eles como ancião e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite e levaram, levaram os seus discípulos enquanto dormiam e furtaram o corpo. Ou seja, colocaram um texto na Bíblia para dar a entender quando você duvidar, eles já colocam. Isso porque na época eles já duvidavam. Então os caras vão forjando a Bíblia dessa seguinte forma: quando alguém faz um questionamento lá, eles vão e colocam um texto. Para mais na frente, quando alguém fizer o mesmo questionamento, já tem um texto de resposta. É assim que funciona o livro Bíblia. Gente, não vai dar tempo não. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos e quem puder, dá uma força aí ao canal, cara. Tchau.